Você já parou para pensar no que está acontecendo com o Brasil? Já percebeu o tamanho da movimentação popular contra figuras que se consideravam intocáveis dentro do poder? E mais, já percebeu que essa onda de indignação e resistência vem crescendo mesmo sem a presença de Jair Bolsonaro nas ruas? Pois é. Neste último domingo, o país foi palco de uma das maiores mobilizações dos últimos tempos. Dezenas de milhares de brasileiros saíram às ruas para protestar contra o ministro Alexandre de Moraes e o governo de Luiz Inácio Lula da Silva. E o mais simbólico disso tudo foi sem a presença física de Bolsonaro, que ainda está sob medidas cautelares impostas justamente por Moraes. Mas mesmo com a ausência do ex-presidente, a chama da indignação popular continua acesa. O povo mostrou que não depende de uma figura política para ir às ruas. O recado foi claro: o Brasil acordou. E quer mudanças, quer justiça. E acima de tudo, quer liberdade. As imagens falaram por si. A Avenida Paulista, em São Paulo, ficou completamente tomada. E não foi só lá. Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Goiânia, Salvador, Belém. Foram mais de 30 cidades com manifestações confirmadas. Um verdadeiro levante popular que escancarou o desconforto da sociedade com os rumos que o país vem tomando. Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, foi direto ao ponto ao afirmar: todos os eventos estão bombando. Jamais esperei tanta gente hoje. E não é exagero. A mobilização surpreendeu até os próprios organizadores. Era bandeira brasileira para todo lado, cartazes com frases como "Fora Xandão e Lula, seu lugar é na prisão", e um sentimento unificado de revolta contra os abusos e os desmandos que vêm sendo normalizados. O deputado Sóstenes Cavalcante, líder do PL na Câmara, não poupou palavras. Alexandre de Moraes, você vai pagar essa conta aqui na terra e na eternidade com Deus. E ainda mandou um recado direto aos partidos que andam em cima do muro. Tá na hora de abandonar a canoa furada do descondenado. É agora ou nunca. E ele tem razão. PSD, União Brasil, Podemos e outros partidos do chamado Centrão precisam escolher de que lado da história querem estar. Não adianta querer se afastar do governo Lula só quando o barco estiver afundando por completo. O povo está de olho. E 2026 começa agora, em 2025. O ato em São Paulo, organizado pelo pastor Silas Malafaia, foi um verdadeiro termômetro do sentimento popular. As faixas e cartazes não deixavam dúvidas. Críticas duras ao Supremo, ao presidente da Câmara Hugo Mota, e pedidos diretos de anistia para os presos do 8 de janeiro. Aliás, esse tema continua sendo um ponto sensível. E a pressão popular só aumenta para que esses brasileiros, que foram tratados como terroristas por protestarem, sejam ouvidos com justiça. Um dos discursos mais comentados foi o do deputado Paulo Bilinski. Ele fez uma pergunta direta à multidão: qual a semelhança entre Alexandre de Moraes e o PCC? A resposta veio em seguida: ambos foram sancionados pelos Estados Unidos, pela Lei Magnitsky. E isso não é pouca coisa. Ser comparado a uma organização criminosa é gravíssimo. Mas o mais impactante é o fato de que uma autoridade brasileira, o ministro da Suprema Corte, foi incluído na mesma lista de sanções internacionais usada contra ditadores e violadores de direitos humanos. Isso deveria estar estampado em todos os jornais do país. Mas, como sabemos, muitos preferem o silêncio. E por falar em escândalos, Moraes também foi alvo de duras críticas por um gesto obsceno feito durante um jogo do Corinthians nesta semana. O ato foi flagrado por um fotógrafo do Estadão. Ainda que não se saiba exatamente para quem foi direcionado, o gesto causou revolta. Afinal, que tipo de comportamento se espera de um ministro do Supremo Tribunal Federal? Esse é o nível da nossa alta corte. Um ministro que faz gestos obscenos em público e ainda tem a ousadia de julgar os outros. A indignação tomou conta. Os gritos de "Fora Xandão" e "Lula, ladrão" ecoaram por todos os cantos. Em São Paulo, foi praticamente impossível andar sem ouvir esses brados a cada esquina da Paulista. Mesmo impedido de comparecer, Jair Bolsonaro participou por meio de ligações telefônicas. Agradeceu o apoio dos manifestantes e mandou recados para quem ainda insiste em calar o povo. Eduardo Bolsonaro, seu filho, também participou com chamadas de vídeo, tanto em São Paulo quanto em Belo Horizonte. A família Bolsonaro, mesmo distante fisicamente, esteve presente no espírito de cada brasileiro que saiu de casa com a bandeira nas costas e o peito cheio de patriotismo. E o recado já está dado. O próximo ato vem aí. 7 de setembro, Dia da Independência. A data promete ser um marco na resistência contra os abusos e autoritarismos disfarçados de legalidade.
O deputado Nicolas Ferreira e Silas Malafaia já convocaram. Aqui não acabou. A próxima vai ser um grito à liberdade. O Brasil nas ruas e o povo no poder. E aqui vai uma pergunta direta para você que está assistindo. Até quando vamos aceitar que um único ministro tenha poder para prender, investigar, bloquear redes sociais, censurar parlamentares e ainda se comportar como se estivesse acima da lei? Onde foi parar o equilíbrio entre os poderes? O sistema de freios e contrapesos da democracia virou uma piada? Por que será que a imprensa tradicional tenta diminuir ou esconder manifestações como essas? Por que será que o STF pode tudo e ninguém pode sequer questionar? O Brasil está vivendo um momento decisivo. Não se trata mais de defender nomes ou partidos. Se trata de defender valores. Liberdade, justiça, transparência e, principalmente, respeito à Constituição. Se você acha que isso tudo é exagero, olhe em volta. Veja quem está no poder. Veja quem decide o que pode ou não ser dito. Veja quem persegue adversários políticos e usa a toga como escudo. E por fim, pense comigo. O que está acontecendo hoje no Brasil seria aceitável em qualquer democracia séria do mundo? A resposta, meu amigo, você já sabe. Agora eu quero ouvir a sua opinião. O que você achou dessas manifestações? Você acredita que o impeachment de Alexandre de Moraes é possível? Acredita que o povo vai continuar mobilizado até 2026? Ou você acha que essa pressão popular será ignorada pelas elites políticas? Deixe seu comentário aqui embaixo. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e se inscreva no canal. A sua participação é fundamental para que essa mensagem chegue a cada vez mais brasileiros. Aqui a verdade tem vez e voz. Até o próximo vídeo.